As instituições estão se sentindo intimidadas pelo executivo e ele fez esse papel de fantoche agora e vai acabar de vez com o resto da carreira política de Daniel Silveira. Nossa. É o final da carreira dele, porque por mais que o Daniel tenha ganhado essa graça e não vá cumprir pena, provavelmente ele não vai de fato cumprir pena, o STF está irredutível nessa questão dele ser um ficha suja e não poder concorrer na próxima eleição. Então ele não deve concorrer. O STF de fato vai ceder pelo jeito e não vai, enfim, levar muito adiante essa questão da pena, dele cumprir a pena. Pode ser que eles cedam, pode ser que não ceda, mas por enquanto a perspectiva da imprensa é essa. Mas por outro lado, o STF vai fazer com que ele não seja candidato. E fora isso, ele já está sendo abandonado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro já tem um Acabou candidato. de dar graça para ele, Guga, você ficou doido. Só para poder peitar o STF, ele é só um fantoche. O Bolsonaro já tem candidato a senador no Rio de Janeiro, se chama Romário. É o Romário, e ele foi obrigado essa semana a trocar o Daniel Silveira pelo Romário. Ele vai votar no Ele falou isso essa semana. Sou Romário. Ele é Romário, o Centrão fez pressão nele, o PL fez pressão, e o Romário é do PL, e ele já falou que é. E ele não precisa do Daniel. Você acha que o Bolsonaro, que abandona qualquer um pelo meio do caminho, vai se preocupar com Daniel Silveira? Daniel é apenas mais um fantoche e já foi abandonado. Vai ser Romário com Bolsonaro. Ô, Adriles, simples. Se existe um indulto, uma graça que perdoa os eventuais crimes, coisa que eu acho que ele não cometeu nenhum crime, de maneira pelos excessos do STF, é lógico que você indulta tanto o crime, o eventual suposto crime, quanto as decorrências dessa prisão, dessa prisão exagerada do Daniel Silveira, que é a sua inegibilidade. Existe dentro da... Você não anula a ficha suja. É praticamente um consenso você não dentro dos mais renomados juristas do país que ele tanto perde a pena quando não perde a sua elegibilidade, porque é uma decorrência dessa pena que já foi absolutamente destruída. A questão é muito simples, gente. O Daniel Silveira, ele está eleito para o Senado, se assim mantiver a sua candidatura. A maior parte do Congresso, inclusive o próprio Arthur Lira, diz que o problema do Daniel Silveira é um problema interno do Congresso. O Congresso errou, e errou de maneira trágica, quando se viu a cabeça do Silveira numa bandeja de prata para o STF. Se eventualmente coubesse uma pena, seriam, sei lá, 3, 6 meses de suspensão do mandato, coisa que ele já eventualmente cumpriu nos 11 meses em que ele ficou detido em cárcere privado, em prisão. Ou seja, a pena, se houve algum tipo de delito na fala do Daniel Silveira, que eu reputo realmente foi ofensiva, mas não houve nenhum tipo de ameaça ou crime especificado que desse aso a uma condenação de 9 anos, muito menos de uma cassação por um deputado, que a gente tem que falar milhões de vezes aqui, é inimputável por quaisquer atos, palavras, gestos, qualquer coisa, ou seja, isso é uma prerrogativa constitucional dele. Ou seja, essa pena foi completamente não só desproporcional, como injusta. Quem fez um crime de ódio em relação à Constituição, quem faz um crime de fake news dizendo que o Daniel Silveira limita e impede o funcionamento das instituições, quem faz um crime de ódio em relação ao Bolsonaro dizendo que ele ameaça a democracia e as instituições, quando simplesmente ele faz uma crítica pontual a alguns ministros que estão atropelando suas prerrogativas, é o próprio STF que se transformou num órgão inquisitorial e que está cansando essa coisa de atropelar não só os poderes do Executivo, como os do Legislativo. E existe uma revolta dentro do Congresso a esse tipo de atropelo e provavelmente eu acho que o do Daniel Silveira será um candidato muito mais afeito ao bolsonarismo que o Romário, que já foi inclusive do PSB, é muito menos confiável. Mas o baixinho faz gol, hein? Estão querendo evitar confusão, estão querendo evitar que o calor do momento volte, né? Como algumas semanas atrás. Sim. Diferente do Barroso, por exemplo, que semana passada atacou as Forças Armadas. Então, o que a gente percebe é que a todo momento o STF cutuca, estica a corda e vê até onde vai. E aí, quando o Bolsonaro reage, ou aí quando alguém perde a paciência, como foi o caso do Daniel Silveira um tempo atrás, depois foi preso, perdeu a paciência, foi infeliz na forma que ele colocou a sua opinião, mesmo eu concordando, mesmo metade do Brasil concordando com o que ele disse, ele poderia ter usado outras palavras, mas no calor do momento, muitas vezes, você não mede as suas palavras, você fala
fala no calor da emoção, né? E mais do que justo com as arbitrariedades que o STF vem cometendo. Pelo menos agora o Congresso se posicionou, o Arthur Lira, o Pacheco foram bem claros e falaram que a decisão final tem que partir do Congresso Federal, cabe ao STF respeitar a Constituição. Podem falar à vontade que é inconstitucional, que essa graça é inconstitucional, que o Daniel tem que ser preso, que o Daniel tem que perder o mandato, não pode vir a candidato de novo, mas a Constituição é clara e se está na Constituição é constitucional. E muitos desses ministros que agora falam, mudaram de opinião de uma hora para outra, claro, não é conveniente para eles, e falaram que é inconstitucional, lá atrás, quando era conveniente para eles, em 2018, se posicionaram a favor da graça constitucional, falaram que sim, que é um direito constitucional, que o presidente pode tomar essa decisão. E agora, por conveniência política, mudam o discurso. Se está na Constituição, é constitucional, pronto, acabou. Não cumpre a Constituição, é inconstitucional. E o Alexandre de Moraes já tinha que ter saído do STF e ido para a prisão, que é o que ele merece, por tantas inconstitucionalidades que ele vem cometendo.